nossas vidas, Senhor, elas estão em tuas mãos, ó Deus maravilhoso e poderoso. Senhor Deus querido, vem abençoar esse momento em que nos consagramos em Ti, em que mostramos, Senhor, a Ti a nossa devoção, o nosso amor, o nosso querer. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus Cristo, abençoa esses momentos, Senhor, em que dedicamos a palavra a Ti, meu Deus, aos corações de todos os amados que estão aqui a escutar esta palavra, meu Pai. Deus querido, recebe esses louvores, recebe todas as nossas orações. Ô, Paizinho, obrigado, Senhor. Ser com o irmão Renato, que vai pregar agora, meu Pai, a tua palavra maravilhosa, nesse livro abençoado de Atos dos Apóstolos. Paizinho, nós cremos, Senhor, que tu has de nos edificar através dessa palavra. E nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção, né? Louvores abençoados, louvores que falam de Deus, né? Tudo para a honra e glória do nosso Senhor, né? Que bênção. Hoje o dia do Senhor, domingo, né? Já tivemos Santa Ceia, né? Já tivemos escola bíblica, tudo para a honra e glória do Senhor, né? Glória a Deus. E agora estamos aqui para aprender um pouco mais, né? Sobre a igreja, né? Sobre a igreja primitiva, né? Sobre a evangelização, sobre a oração, né? Sobre que a igreja passou ali no seu início, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 23, né? Nós iremos ver aqui a oração que foi feita ali pela igreja, a oração ali que foi feita após Pedro e João serem soltos ali daquela prisão, né? Passaram, pregaram, curaram um coxo, né? Foram presos por conta disso, por conta de inveja, né? Os líderes religiosos ali ficaram ressentidos porque eles falavam da ressurreição de Jesus, eles ficaram à noite presos, né? Durante a manhã seguinte teve ali um interrogatório, né? Eles com ousadia ali se posicionaram perante os líderes religiosos que eles não iam deixar de falar, não iam deixar de falar das coisas que eles viram e ouviram, né? Tudo que eles falaram e ouviram de Jesus, eles iam passar para todos, né? Então, saindo dali, Pedro e João, eles voltam para os seus, né? Voltam ali para aquele grupo ali dos discípulos, dos apóstolos, eles voltam ali, estavam em Jerusalém, e eles, não sabemos o local exato, né? Se talvez o cenáculo, onde eles ceiaram com o Senhor, onde foram batizados com o Espírito Santo, mas provavelmente sim, né? Foram ali para o cenáculo, voltaram para os juntos, né? Dos seus amigos, voltaram para junto da comunhão da igreja do Senhor, né? Versículo 23 do capítulo 4 fala assim, ó: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos, né? Nós lemos esse trecho aqui até o 31, mas lemos de forma superficial. Hoje nós iremos discernir um pouco mais aqui sobre essa oração que eles fizeram, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Deus os havia honrado. Eles foram presos, né, foram interrogados, mas, por outro lado, foram usados por Jesus na cura do paralítico, deram testemunho de Jesus, falaram ali de forma brilhante perante o Sinédrio, e agora estavam soltos, né, glória a Deus. E eles estão ali juntos novamente com a igreja, né, e eles falaram ali, contaram no versículo 23, contaram todas as coisas que haviam acontecido nos mínimos detalhes, né? Em nenhum momento eles se vangloriam, claro, nem se julgam maiores ou melhores, mas eles dão toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, né? Eles falaram ali da cura, né? Falaram da prisão, falaram de tudo que tinha se passado, né? Falaram até das ameaças que foram feitas, né, pelos líderes religiosos, né? Eles foram ameaçados ali que não falassem, que não ensinassem em nome de Jesus, e eles não conseguiram ali uma forma de castigar eles por conta do povo, né, com medo do povo, mas eles saíram ali ameaçados, e quando eles chegam para a comunhão ali com seus irmãos, eles contam tudo que haviam acontecido, né, nos mínimos detalhes. E a partir do versículo 24, né, nós temos aqui o que foi que a igreja fez, né, diante desse relatório, né, diante dos acontecimentos que eles tinham relatado, né. O versículo 24 fala o seguinte, ó: ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai,
teu servo. Então, eles começam aqui uma oração, sabendo ali qual era a posição dos líderes religiosos, que era de acabar, né, com qualquer um que falasse o nome de Jesus. Eles começam a orar, né, sabendo desses detalhes aqui. E nós temos, por exemplo, a Bíblia cheia de casos, né, de oração, de jejum ante a perseguição, né? No livro de Atos nós iremos ver diversos relatos, no Antigo Testamento também, né? Nós temos, por exemplo, no livro de Esté, em que Esté chama ali Mardoqueu para juntar todos os judeus para orarem, para jejuarem ali durante 3 dias, né, por conta de um decreto ali do rei, né, do rei Assuero, e ela queria entrar na presença do rei e era necessário oração e jejum ali. Então a igreja se reúne ali, o povo de Deus ali, os judeus, a igreja não, mas o povo de Deus ali se reúne para orar. E aqui é um episódio semelhante, o povo de Deus aqui, ante os últimos acontecimentos, se reunindo também para orar, né? Nós precisamos dos irmãos, né? Não é possível viver o cristianismo sem a igreja do Senhor, né? Eu sei que a igreja somos nós, né? Mas nós fazemos parte de um corpo, né? Até Jesus, em sua dor, ele chama 3 dos seus discípulos ali para orarem juntos, né? No Getsemane. Nós precisamos dos irmãos, né? Para nos encorajar. A palavra do Senhor fala que um tem salmo, outro tem doutrina, que faça-se tudo para edificação, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, vemos aqui que eles, nessa oração aqui, a gente vai ver que a igreja não se intimida. Pedro e João, eles não jogaram medo no coração dos outros. No versículo 29, a gente vai ver como é abençoado esse versículo aqui. Eles vão pedir coragem ao Senhor para continuar pregando, para continuar de forma ousada, levando a mensagem da salvação. Então, a reação deles não foi nem de ira, né, nem de desejo de vingança, né, Senhor, eles podiam ter orado, o Senhor, tu viu tudo, a vingança é tua, né, mas não, eles oram pedindo mais coragem para enfrentar, mais ousadia. E eles estão ali unânimes, né, no versículo 24, nós já falamos sobre essa palavra unânimes, né, ela é formada por duas raízes, né, homotimos, né, homo é o mesmo, timos o mesmo mente, é o mesmo espírito, então eles estavam ali unânimes, né, todos com o mesmo pensamento, com uma só mente ali, orando ao Senhor, né, então foi uma oração poderosa, uma reunião poderosa, fizeram um clamor ali ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, né? Levantaram realmente a sua voz ao Senhor, né? Eles iniciam assim a oração, ó, metade do versículo 24 para o fim, parte B, né, que a gente chama, fala assim, ó, tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, o mar, a terra e tudo que neles há. Então eles começam a oração reconhecendo a soberania de Deus como criador de tudo, criador dos céus, da terra, do mar, todos os seres vivos, né? Tudo que neles há. Então, eles relembram da criação de tudo, relembram ali, de certa forma, do livro da criação, o livro de Gênesis. Então, tu és o criador de tudo, Senhor, das coisas visíveis e invisíveis. E logo em seguida, eles começam a lembrar aqui do que o profeta Davi, do que o profeta do rei Davi havia falado, né? Davi também era profeta. Muitos salmos têm ali profecias a respeito do Messias. E eles lembram sobre uma delas. Então, o versículo 25, ele fala o seguinte, ó, 25, 26... e uma parte, 27, eles já começam aqui outro assunto. Então, 25 fala o seguinte, ó, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Então, nós temos, por exemplo, que no Antigo Testamento, o Espírito Santo ele atuava em pessoas específicas. O Espírito Santo ele só desceu à terra no livro de Atos, né? Após Jesus subir aos céus no dia de Pentecostes, o Espírito Santo ele está para sempre conosco. Mas no Antigo Testamento ele descia sobre pessoas específicas, descia sobre profetas, e aqui ele desceu sobre Davi, e Davi falou que está registrado aqui. Então, o que foi que ele disse por boca de Davi? Ó, porque se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, eles lembram aqui o que foi predito, né, por Davi. Né? Davi havia predito muitas coisas sobre o Messias, né? E aqui ele fala que os reis da terra, né, que todos ali se levantam contra o Senhor, contra o seu ungido, ou seja, contra o Cristo, né, contra o Filho de Deus, né? Glória a Deus. E ele vai falar também, no versículo 27, ele vai falar que verdadeiramente, ou seja, o que Davi falou foi cumprido.
porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo Senhor Jesus, ao qual ungiste. Aí ele fala quem se levantou, fala que Herodes se levantou, Pôncio Pilatos também se levantou, com os gentios, ou seja, com os romanos, e com os próprios judeus, né, com a gente de Israel. Então, que bênção, né? Eles citam uma profecia de Davi, a profecia fala que reis e autoridades se levantam contra o Senhor e contra o seu ungido, e logo em seguida eles mostram no versículo 27 o cumprimento dessa profecia. Eles falam que realmente Herodes e Pôncio Pilatos, que são dois governadores, se levantaram contra Jesus, os gentios, ou seja, os soldados romanos, se levantaram contra Jesus, além dos próprios judeus, né, gente de Israel, ou seja, o povo de Israel ali, né, se levantaram também contra Jesus, né, os líderes religiosos e o povo gritando ali, crucifica-o. Então, se eles se levantaram contra Jesus, implica dizer que também se levantarão contra a igreja de Jesus. Não podemos, escutando essas palavras aqui, essa oração abençoada, não podemos ficar desanimados, pois está escrito, né, que se levantará oposição contra a pregação da palavra do Senhor, e é necessário, né, que as escrituras se cumpram. Glória a Deus. Então, no versículo 28, eles falam o que eles se levantaram para fazer, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, tudo foi profetizado. Pedro já falou por 2 vezes em 2 dos seus discursos que tudo estava na presciência de Deus, né? Tudo tinha acontecido como Deus havia previsto, como Deus havia dito pela boca dos profetas. Então, em 3 episódios diferentes que nós estudamos aqui no livro de Marcos, Jesus informou nos mínimos detalhes que ele seria entregue, que ele seria crucificado, que ele seria morto, que ele seria ressuscitado, e ele ressuscitaria ao 3º dia. Jesus havia dito que o Espírito Santo ia descer sobre todos, que eles seriam levados pelos príncipes, né, por todo o povo ali, por amor de Cristo. Então, tudo acontece pela presciência do Senhor, né? Nada aconteceu sem que o Senhor estivesse ciente. Marcos 13:9, né? Jesus falando, alertando, mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios, às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Então, tudo na oração deles aqui, uma oração abençoada, eles primeiro exaltam o Pai, depois mostram o cumprimento das Escrituras, citam a profecia e mostram o cumprimento das Escrituras, e agora eles vão pedir ali o quê? Forças, né? Vão pedir ousadia, intrepidez. Versículo 29, ó. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, eles não se iram, eles não pedem vingança, julgamento de Deus, não pedem ali para Deus proteger a igreja. Podiam ter pedido aqui, Senhor, guarda a tua igreja, mas não, eles pedem mais intrepidez ainda, porque eles sabiam que a igreja era do Senhor e o que o Senhor já ia proteger, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles pedem a Deus, né, que não que removesse o problema, mas que os ajudasse ali a ter mais intrepidez, né? Olha, Senhor, para essas ameaças, e eles pedem ousadia e coragem para pregar a palavra, né? Para pregar as boas novas. Não olham para as ameaças, mas pedem mais ousadia, né? E diferente do que a gente pode imaginar, eles não pedem proteção, mas sim o poder para prosseguir pregando, né? Para prosseguir com a evangelização. Não pedem para Deus fazer algo contra aqueles homens, contra aqueles líderes religiosos, como João e Tiago, né, que uma vez disseram, Senhor, nós fomos pregar em uma cidade, a cidade não quis escutar, desce fogo do céu e queima tudo ali, Senhor. Não, eles pedem mais ousadia, né, mais intrepidez ali para pregar a tua palavra, Senhor. Pedem mais poder para realizar milagres, mais sinais, né, versículo 30, ó, enquanto estendes a mão para fazer curas, para fazer sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então, eles pedem mais ousadia, né? Que nós possamos pegar essa oração aqui do Senhor, né? A oração da igreja, perdão, e tomar ela como exemplo, né? Ante perseguições, pedir mais ousadia, né? Mais estratégia, mais inteligência para pregar a palavra do Senhor, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Que oração abençoada. E o Senhor
confirma ali a oração, né? O Senhor abençoa, o Senhor escuta a oração, né? Uma resposta ali quase que imediata do Senhor, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Eles tinham pedido intrepidez. A resposta veio e com intrepidez eles anunciavam a palavra do Senhor, né? Que bênção, né? Que palavra maravilhosa, né? Eles pedem a ousadia para pregar a palavra do Senhor. É que nem Salomão, né? Salomão, ele não pediu, Deus disse, Salomão, pede o que tu quiseres. Ele pede sabedoria para cuidar do povo, né? Senhor, me dá sabedoria. Ele não pediu ouro, não pediu prata, né? Não pediu animais. Ele disse, Senhor, eu quero sabedoria para cuidar do teu povo. Aí Deus deu sabedoria e ainda deu tudo que ele não tinha pedido, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então aqui eles pedem intrepidez, o Senhor responde e já confia, a confirmação já vem no versículo seguinte, falando que com intrepidez eles anunciavam a palavra do Senhor, né? Cheios do Espírito Santo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que bênção. E a partir do versículo 32, nós iremos ver um pouco mais sobre a igreja, né? Sobre a mentalidade da igreja que estava nascendo. Esses versículos do 32 até o 37, eles são meio que paralelos aos versículos finais do capítulo 2, né? Que nós já falamos sobre ele, né? Capítulo 2 aqui, os versículos 42 ao 47, eles são paralelos a esses aqui do capítulo 4, né? São versículos ali que falam da perseverança, né? Lá no capítulo 2, o foco era a perseverança na doutrina dos apóstolos, era a comunhão, o partir do pão, a oração. Lá falava que eles vendiam as suas propriedades. Aqui a gente também vai ver exemplos, né, de também eles vendendo as suas propriedades. Então, um foco único aí da igreja do Senhor, né? O coração e a alma deles tinham um só propósito, como nós iremos ver agora, anunciar a Jesus e ganhar almas para o reino de Deus, né? Glória a Deus. Versículo 32 fala o seguinte, ó, Atos 4:32. Se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Então, a multidão aqui, 5.000 pessoas, mais aqueles 120 ali que nós falamos. Então, dessa multidão, eles tinham um só coração, uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, a igreja e o foco da igreja era um só, né? Ganhar almas. Então, eles não estavam preocupados com os bens materiais, eles estavam preocupados em crescer o reino do Senhor. Salmo 133:1 falei ontem esse salmo, né, quando a gente falou ali sobre a reconciliação de José com seus irmãos. Salmo 133:1 fala, ó quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. E aqui eles tinham essa união, uma comunhão aqui na igreja primitiva que nós não vemos nos dias de hoje. Então, mesmo no meio ali daquelas ameaças dos líderes religiosos contra Jesus, o Senhor a cada dia acrescentava mais pessoas e eles tinham um só coração, né, uma só alma. Então, apesar de terem opiniões diferentes, né, claro, pessoas diferentes, opiniões diferentes, os conflitos eram inevitáveis, mas é uma igreja unida, né, uma igreja coesa. Embora houvessem muitos e numerosos indivíduos, né, de diferentes culturas, diferentes idades, diferentes temperamentos, posições sociais também, mas todos estavam ali juntos, né, por amor ao Senhor, por amor a Cristo. Então, a unidade espiritual era unânimes em oração, como nós vimos. A fé deles tinha um só fundamento, que era o nosso Senhor Jesus. O comprometimento, o amor a Deus e a sua palavra. Não havia discórdia, né, não havia divisão entre eles. A palavra fala que ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo lhes era comum. Então, se não fosse essa união espiritual, essa comunhão, a igreja não tinha sobrevivido. Era o que Jesus queria, né, quando ele falou ali, horas antes da sua crucificação. João 13:33 ao 35, Jesus fala o seguinte, ó. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco.
Vós me buscareis, mas como tenho dito aos judeus, para onde eu vou, vós não podeis ir. Eu vou-lo digo também agora, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que também vós uns aos outros vos amem. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, o amor era demonstrado aqui nessa comunhão entre eles. Então, a primeira carta, Paulo, quando fala aos Coríntios, ele fala também dessa união, né? Ele exorta os irmãos aqui a uma maior união. Então, todos trabalhavam para o bem comum, né? Para o bem da igreja do Senhor. Nenhum desses cristãos sentia ali que as propriedades eram suas, todos os bens eram compartilhados, a plenitude do Espírito Santo aqui manifestada, né? Através dessa unidade aqui, desse amor solidário, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, os crentes cheios do Espírito Santo, com o coração aberto aqui, e as pessoas, hoje nós temos uma inversão de valores, né? As pessoas usam as outras, e tem coisas e usam as pessoas, né? Como deveria ser o contrário, amam as coisas e usam as pessoas. Naquela época, não, eles amavam as pessoas e usavam as coisas, né? Usavam os bens ali para que todos tivessem, não faltasse nada a ninguém. Então, hoje é o contrário, né? Inversão de valores. E essa venda, essa venda aqui dos bens era voluntária, à medida que surgia a necessidade, né? Existia uma necessidade ali, eles vendiam as suas propriedades, né? Então, com grande poder, versículo 33, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e com todos eles havia abundante graça. Então, eles continuaram pregando mesmo ante as ameaças, eles não se renderam, né? Não pararam de pregar a mensagem do Senhor, continuaram pregando a ressurreição de Jesus Cristo. Haviam pedido mais intrepidez, Deus deu mais intrepidez, né? Deus respondeu à oração e eles continuaram pregando sobre a ressurreição do Senhor Jesus, né? Embora os líderes religiosos tinham agido de forma violenta, né? Devem ter ameaçado com açoites, com prisões, né? Com crucificações, com mortes, mas eles continuaram a pregar a mensagem do Senhor, né? Eles amavam aqui, em todos eles havia abundante graça, ou seja, uma graça divina, né, que os tornava ali graciosos na atitude, nos atos, nas palavras, nas obras. Falavam do evangelho com amor, com determinação. A glória do Senhor brilhava ali através deles, né? Glória a Deus. Estavam cheios ali do Espírito Santo e os frutos, dando frutos, né, do Espírito Santo, né? Frutos de amor, de gozo, de paz, benignidade, né, fé, mansidão, todos os frutos ali que Paulo fala no livro de Gálatas. E no 34 nós temos o seguinte, ó: nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam tudo aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então bens e propriedades eram compartilhados com todos, como resultado dessa comunhão, né, dessa união e poder trazidos pelo Espírito Santo. Não que eles tivessem, né, vendido tudo ao mesmo tempo e colocasse tudo aos pés dos apóstolos, mas à medida que fosse sendo necessário, eles iam vendendo as suas propriedades para ajudar a igreja do Senhor. Aqui a gente não tem uma abolição da propriedade privada, né, mas não era comunismo, mas sim uma administração abençoada dos bens por amor de Deus. Então, se a gente estudou lá com a Jane, né, no Gênesis, que houve contenda entre os servos de Labão e os servos de Abraão. Se fosse na igreja primitiva, não teria tido essa contenda, né? Eles estavam cheios do amor, né, cheios do Espírito Santo de Deus, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. E nós temos aqui um caso bem interessante, que esse caso aqui de Barnabé, ele não está aqui à toa. Na Bíblia nada existe, não tem um versículo que esteja à toa, tudo tem um sentido. Então, versículos 36 e 37, nós vamos ver sobre uma oferta de Barnabé, né, de José Barnabé, o nome dele completo, né? Então, ele era um levita, né? Ó, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, filho da consolação também. Era levita, ou seja, da tribo de Levi, natural de Chipre. E ele, como tivesse um campo, ele vendeu esse campo e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Então, Barnabé
chamado só de Barnabé, né? Bar é filho, como a gente viu, Nabé é exortação, consolação. Então, Barnabé, filho da exortação, filho da consolação, da tribo de Levi. Ele vai viajar muito com Paulo, né? Vai viajar com João Marcos também. Ele vai ser bem ativo aqui no livro de Atos dos Apóstolos. E ele era um homem muito bom. A gente vai ver por diversas vezes na Bíblia ele ali ajudando as pessoas, né, pregando o evangelho, sendo missionário, envolvido em trabalhos sociais. A gente vê ele envolvido em trabalhos sociais no capítulo 9, no capítulo 11, no capítulo 29, no capítulo 13, no 14, no 15, no final do livro de Atos também. Glória a Deus. E ele abre mão de uma propriedade para ajudar os necessitados ali da igreja do Senhor. Sua fé aqui demonstrada em obras, né? A fé sem obras é morta. Não que a gente seja salvo pelas obras, mas a fé, as obras por meio da fé. Ou seja, a nossa fé, o nosso amor é tão grande que a gente evidencia a nossa fé através das obras. Então, teve esse caso aqui de Barnabé. Bênção, né? Um exemplo aqui, louvor, glória a Deus, que bênção, né? E o capítulo 5, ele começa assim, ó. Entretanto, então uma conjunção aqui adversativa, né? Para quem lembra aí das aulas de português, né? Mas, todavia, entretanto, porém, contudo, aconteceu alguma coisa que foi contrário ao que aconteceu no capítulo 4. Então, interessante, né, como a palavra do Senhor era. O capítulo 5, ele começa com essa conjunção, entretanto, ou seja, tudo aquilo que aconteceu no final do capítulo 4, aqui aconteceu ao contrário, né? Vamos entender o que foi que aconteceu aqui no capítulo 5, né? Então, entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então, esse casal aí, Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade. Capítulo 2 fala que, mas em acordo com a sua mulher, ou seja, Safira sabia, Ananias também Safira, em acordo, eles retiveram parte do preço e, levando o restante, depositaram aos pés dos apóstolos. Então, esse caso aqui, ele se parece com o de Barnabé, ele é igual ao de Barnabé. Só que essa palavra, entretanto, ela vai identificar que é um caso semelhante, mas o sentido foi o contrário do caso de Barnabé. Então, a gente vê ó, que os primeiros capítulos de Atos, eles foram bênção, né? Nós tivemos ali Jesus subindo aos céus, prometendo o Espírito Santo, tivemos cura, tivemos o derramar do Espírito Santo, tivemos pregações, discursos ousados ali de Pedro e João, livramento da prisão, crescimento da igreja, ousadia para a igreja, mas aqui no capítulo 5, né, acontece o primeiro porém, né, o primeiro entretanto da igreja, né? Todos cheios do Espírito Santo, em todos havia um só coração, uma só alma, mas, como sempre, existe o joio no meio do trigo, né? Havia pessoas cujo coração ainda não era reto diante do Senhor. Então, o gesto de Barnabé, ele nos leva a entender que causou uma certa admiração nos outros crentes, né? Barnabé, ele fez por um motivo justo. Ele entregou ali, ele vendeu o campo e deu realmente o dinheiro ali para ser usado conforme a necessidade da igreja, né? Todos ficaram entusiasmados e talvez Ananias e Safira também queriam aquela mesma honra, né? Todos devem ter, Barnabé, que bênção você ter feito isso, né? Que bênção. Ananias e Safira, eles devem ter visto aquela cena ali, penso eu, claro, e devem ter, eu quero essa honra, eu quero também esses aplausos aí dessas pessoas. Ananias significa Deus é cheio de graça, Safira significa bela. Então, existe um contraste aqui, por conta dessa partícula aqui no início, esse entretanto, existe um contraste entre a atitude de Barnabé e a conduta de Safira e de Ananias. Todos eles eram membros da mesma igreja, todos eles partiam pão, oravam juntos, unânimes. Todos eles também venderam as suas propriedades e depositaram aos pés dos apóstolos. Barnabé ofertou para a glória de Deus, mas a atitude de Ananias e Safira foi diferente, né? Foi uma atitude ali pensando talvez na glória deles mesmos. Então, a gente vai ver que além da perseguição, assim, da ameaça dos líderes religiosos, né, de prender,
de que as pessoas não falassem nem ensinassem mais o nome de Jesus, a gente vai ver também que dentro da igreja já está começando a surgir problemas, né? Onde tiver gente vai ter problema, esse é o problema, né? Então, nós temos aqui um caso de desonestidade, né, cobiça ali no meio dos discípulos, dos que se converteram aqui na igreja primitiva, né? É muito fácil a gente desviar os olhos do Senhor, né, de Deus, e focarmos, por exemplo, nos aplausos dos homens, mas devemos sempre lembrar que toda honra e toda glória devem ser dadas ao nosso Senhor Jesus, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Jesus, ele já tinha avisado sobre isso, né? Em Mateus, ali no Sermão da Montanha, Jesus fala o seguinte, ó, Mateus 6, do 1 ao 4. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade te digo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, ao dares a tua esmola, ignora o que a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Então, os homens não precisavam ver, Deus precisava ver. Glória a Deus. Ananias e Safira, eles vendem essa propriedade. Outras traduções falam que era uma herdade. Uma herdade é uma propriedade exclusiva para ser plantado, né, para semeadura. Então, eles venderam essa propriedade e retiveram parte do preço. A NVI, a tradução NVI, né, quem tiver dificuldade em ler a Almeida, outras bíblias mais difíceis de leitura, de entendimento, você pode ler a NVI, que é uma tradução mais fácil de entendimento. A NVI ele faz o seguinte, ó, ela fala que eles retiveram parte do dinheiro para si, e a NTLH fala que eles só entregaram uma parte do dinheiro. Então, é como se eles tivessem venderam uma propriedade por 10 mil, por exemplo, e disseram, ó, a propriedade custou 5 mil, tá aqui os 5 mil, e eles retiveram os outros 5 mil para eles. Então, eles venderam essa propriedade e retiveram o preço. A palavra reter, aqui usada aqui, reter, no grego, né, no grego, ela significa pôr de lado, separar, dividir. Então, você reter algo é você pôr de lado, você separar, você dividir, mas no sentido negativo. Ou seja, no sentido de você furtar, de você desviar, de você retirar de forma secreta. Então, esse reter aqui, eles esconderam ali por um propósito, com um pecado de avareza, pecado ali de mentira também, né? Ananias e Safiras, eles queriam ser vistos pelas pessoas, né, como pessoas bondosas, né, pessoas que se sacrificavam pela igreja, mas eles mentiram ali de certa forma. Talvez eles chegaram ali falando, ó, vendemos tudo que tínhamos, a propriedade que tínhamos, está aqui o dinheiro, mas eles já tinham acordado em guardar parte daquele dinheiro ali. Pedro, versículo 3, fala o seguinte, ó, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Não que reservar parte do valor do campo fosse errado, mas eles devem ter mentido, dizendo que o valor tinha sido aquele ali. Então, Pedro continua, versículo 4, conservando-o, porém, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentiste aos homens, mas a Deus, né? Então, Ananias e Safira, eles deixaram a cobiça, né, tomar conta deles ali, né? Pedro atribui a Satanás o pecado deles. Satanás tentando destruir a igreja, tenta destruir não só de fora para dentro, né, mas tentando destruir de dentro para fora a igreja, né? Se infiltrando ali, usando os membros, né? Então, Ananias e Safiras eram pessoas de dentro da igreja, membros da igreja, devem ter sido batizados, viviam junto com os discípulos, com os apóstolos, em oração, em partir do pão, mas esse presente aqui, essa dádiva, né, essa ajuda aqui para a igreja não foi motivada por amor, foi motivada ali com um sentimento egoísta, buscaram aplauso, né, buscaram a mesma honra ali, o mesmo que falaram para Barnabé,
Eles desejavam para ele reconhecimento das pessoas. E os dois estavam juntos, né? Um casal unido aí, peca unido. O Espírito Santo deve ter revelado aqui para Pedro tudo o que tinha acontecido, né? Você pode mentir para os homens, mas você não consegue mentir para Deus, né? Com o Espírito Santo do Senhor. Então, Satanás, ele não só sugeriu o pecado, mas ele instigou que eles fizessem o pecado. Ele derramou o veneno aqui em Ananias e Safira, assim como ele havia derramado também no coração de Eva ali, né? Através de palavras ali, levou ao pecado original lá no Jardim do Éden, né? Então, eles não resistiram, eles acabaram caindo aí nessa armadilha e mentiram, né? E Pedro fala que eles eram livres, né? No versículo 4 fala que eles eram livres para vender ou não a terra. Caso decidisse vender, né, eles poderiam, ó, vendi a terra aqui, mas eu vou dar essa parte aqui para vocês. Mas não, eles, de certa forma, eles agiram, né, querendo ganhar ali aplauso, ó, vendemos e tá aqui o dinheiro todo, mas eles esconderam ali, reteram outra parte do dinheiro, né? Glória a Deus. Então, o pecado deles foi mentir diante de Deus, mentir diante da igreja. Jogou o dinheiro aos pés dos apóstolos, se achando bondosos, mas mentiram a fim de parecer mais generosos do que realmente eram. Queriam se passar por árvores frutíferas, quando na verdade não tinham nem raiz. Então, tentaram imitar Barnabé, mas erraram ali, porque enganaram Deus, né? Enganaram os homens, não enganaram a Deus. A gente pode imaginar o seguinte, ó, quando eles foram vender, né, antes de vender ali a propriedade, eles assumiram o compromisso de darem, né, realmente todo o dinheiro à igreja. Safira chamou Ananias, Safira, vamos vender esse terreno aqui. Barnabé vendeu, vamos vender também, dá o dinheiro para a igreja. Só que aí, imagino eu, né, quando eles recebem aquele dinheiro, né, e vem aquele montante ali, aí entra a cobiça, né? Quando receberam o dinheiro ali, o coração fraquejou. Talvez pensaram, rapaz, é muito dinheiro. Barnabé acabou de dar dinheiro, a gente não precisa dar isso tudo. Vamos dizer que a gente deu, que a gente deu tudo, mas foi tanto e a gente guarda o resto aqui, né? Então, amaram mais o dinheiro ali do que o Senhor, né? Do que a obra do Senhor. Né? Então, esse pecado, a gente vai ver que ele foi severamente julgado, né? Uma desonestidade ali para servir de exemplo mesmo com a igreja ali que estava crescendo. Né? A igreja estava no início, não podia ter nada de errado ali, senão ia contaminar os outros membros, né? Então, Paulo fala sobre isso, ó, porque Deus ama ao que dá com alegria, né? Eles deram aqui querendo aplausos, né? Querendo bênçãos ali para eles mesmos, né? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Toda mentira é ruim, claro. É errado, é pecado perante o Senhor. Mas aqui a mentira foi tentar enganar a igreja, Deus, né? Tentar enganar a Deus. Aparentar aquilo que não eram. Esse pecado era um pecado muito sério. Vocês se tornaram, de certa forma, mentirosos e ladrões, né? Você imagina, eu pego um carro aqui de alguém para vender, eu vendo o carro por 30 mil, um exemplo, digo, ó, fulano, o carro foi 20, tá aqui os 20, né? Eu fiquei com retivos 10 mil, então eu me tornei mentiroso e ladrão também. É algo semelhante aqui de Ananias e Safira. Gálatas 6,7 fala o seguinte, ó, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, ele também colherá. Provérbios 12:22, o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Salmo 101:7, quem pratica fraude não habitará no meu santuário, o mentiroso não permanecerá na minha presença. Você quer estar na presença do Senhor, não minta. João 8:44, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se achou verdade nele, porque não há verdade nele. Quando ele mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Né? Se você mente, você está aí com seu pai, que é Satanás. Né? Que Deus nos livre da mentira, né? Seja até por brincadeira. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Né? Então, vamos ver o que aconteceu com eles, né? Foi tão fulminante aqui que eles não tiveram tempo nem de se defender, ó. Versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, né? Foi peibuf, como a gente diz aqui na nossa linguagem, né? Então, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, os jovens se levantam, né? Os moços, versículo 6, cobrem o corpo e levam para o sepultário. Não tinha mais o que fazer, né?
Pedro falou ali, ele não deu tempo nem dele balbuciar alguma coisa, já caiu, já expirou, já morreu ali, já cobriram ele, já levaram e sepultaram. 3 horas depois, versículo 7, apareceu Safira, né? Entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que havia acontecido. Então, 3 horas depois ali, Safira, sem saber de nada, chega ao mesmo local onde eles estavam, não sabendo porque ela não foi informada, né? Sobre a morte, não sabemos, né? Porque ela não foi informada. Talvez a procuraram e não acharam, estava gastando dinheiro, talvez, né? A gente não sabe. E Pedro questiona ela no versículo 8. Pedro dirige-se a ela aqui e pergunta, ó, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Ela confirma a mentira que ela tinha acordado com o Ananias. Ela, sim, foi esse valor mesmo, porque se ela dissesse outro valor, o Ananias ia ser mentiroso. Então, eles tinham acordado ali o mesmo valor, né? Vendíamos, portanto. E Pedro, né, versículo 9, tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, ou seja, estão chegando aí na porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Então o Espírito Santo já tinha dito a Pedro o que ia acontecer com ela também. Ó. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e também expirou, né? Caiu dura também no chão, como disse aqui a Jane. Entretanto, os moços acharam-na morta e levaram-na, levando-a, sepultaram-na junto do marido. Então, o casal aí atuando, não na obra do Senhor, né, mas de forma errada aqui, não para louvor do Senhor, mas para louvor deles próprios. Então, Pedro questiona ali, eles foram cúmplices, maquinaram mal juntos, fizeram um pacto de mentira, fizeram um voto, né? Vamos dizer ali, um voto ali, vamos dizer que custou tanto e vamos guardar o outro tanto. Então pensaram que podiam servir a Deus e a Mamon, né? A Deus e a riqueza, né? Depositaram a parte ali que eles haviam acordado aos pés dos apóstolos, mas o Espírito Santo tratou de revelar todo aquele negócio, né? 1 Reis 18, 21, Elias fala o seguinte, ó. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhes respondeu. Então, foi o caso aqui de Safira e Ananias. Eles queriam ficar ali ganhando dos dois lados, né? Ganhando louvor dos homens ali por dar oferta e ainda ficando com parte do dinheiro. Eles eram como se fossem pessoas mornas, como diz na palavra do Senhor, né? Porque se eles fossem frios, eles não teriam vendido a propriedade. Se eles fossem quentes, eles teriam vendido e teriam entregue tudo. Mas eles eram mornos, eles venderam, entregaram uma parte e ficaram com outra. E o Senhor diz que pessoas mornas, ele vai vomitar ali, né? Causa ânsia para o Senhor. Né? Então, o casal que peca unido, morre unido. Morreram unidos aqui por conta de uma mentira, né? E versículo 11, para a gente finalizar por hoje, fala que sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Então, o julgamento ali sobre Ananias e Safira provocou um choque e um medo ali entre os cristãos, um temor ali, fazendo-os perceber como era sério, na igreja do Senhor era algo sério. Eu creio que esse episódio aqui, tão cruel, assim, tão rápido aqui na sua execução, ela tinha um caráter educativo, de certa forma. Porque a igreja estava crescendo, né? O Senhor queria tirar qualquer mancha no meio dos apóstolos, né? Qualquer mancha que pudesse contaminar a sua igreja. Deus estava defendendo aqui a sua igreja, ele havia dito isso, né? A igreja é minha, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem é o pai da mentira é Satanás. Então, Satanás estava nessa história aqui. Então, o Senhor estava defendendo a sua igreja. O Senhor estava defendendo ali o amor, né, o Espírito Santo, né, os discípulos fiéis. Ele estava defendendo a integridade da sua igreja, né? Ele cortou fora, literalmente. Jesus não falou sobre isso, né? Quando a tua mão direita te escandalizar, corta e atira longe. Quando o teu pé te escandalizar, corta, né? Ou seja, para assim, cortar logo o pecado, não cultivar pecado de estimação, cortar fora. Então, eles foram cortados aqui para evitar a contaminação do corpo de Cristo, né? E no versículo 11, interessante aqui, que é a primeira vez no livro de Atos que a palavra igreja aparece, né? Glória a Deus.
Glória a Jesus, né? E sobreveio o grande temor a toda a igreja, né? E a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Na palavra que é eclésia, né? Significa assembleia, significa, a palavra igreja, ela significa chamados para fora, né? Quando tinha um assunto importante ali para ser tratado, as pessoas eram chamadas para fora de suas casas para tratar dos assuntos da comunidade. Então, a igreja do Senhor, de certa forma, nós somos chamados de fora do mundo, né? O Senhor nos chama para fora do mundo para tratar dos assuntos do reino de Deus, né? Glória a Deus. Então, o julgamento aqui de Ananias, né, causou temor, né, todos ficaram ali tementes, né, gerou santidade ali nos corações, né. Tem um caso lá em Coríntios, né, para a gente terminar, que Paulo fala que o Senhor executou juízo com a pessoa a fim de que o espírito seja salvo, né, que a carne seja destruída, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Talvez esse seja um caso semelhante, né? Não sabemos, tudo quem sabe é Deus, né? Um pensamento meu, isso não está na Bíblia. Então, talvez algo parecido tenha acontecido aqui com Safira e Ananias. Eles tenham morto, destruído a carne para que o Espírito seja salvo, mas só o Senhor sabe tudo, né? Glória a Deus, glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, né? Que isso nos sirva de lição nesses episódios. Você vê como o livro de Atos ele trata de episódios do nosso cotidiano, da nossa igreja, né? Mentira dentro da igreja, entre irmãos ali ofertando, dizimando. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, passar agora a palavra para a Jane, se ela quiser orar, quiser fazer alguma consideração, quiser pedir para alguém orar, o Evandro está aí também, se quiser que o irmão Evandro ore, fique à vontade, Jane, tá bom? Glória a Deus. Eu vou pedir para o irmão Evandro orar. E também queria dizer que é melhor a gente entrar todo arrebentado no céu do que inteiro no inferno. Aleluia, glória a Deus. Não precisavam mentir, Ananias e Safira. Eles não necessitavam mentir. Eles podiam ter vendido o terreno deles. Podiam ter vendido e dito, olha, eu vendi por tanto, fiquei com tanto e dou tanto. Não tem problema. Porque o que Deus quer é a verdade. Aleluia, a verdade dos nossos corações. Então, eu peço ao irmão Evandro que ore por nós, ore por ti, irmão Renato, que é uma bênção de Jesus nessa vida. Glória a Deus. Amém. Paz Senhor para todos. Glória a Deus. Palavra abençoadora, dos amados. Edificante, né? Deus quer a unificação da sua igreja. Nessa época aí, os apóstolos havia uma unificação entre a igreja. E hoje é o que Deus quer nesses últimos dias. A igreja vai se unificar em amor e comunhão e fé entre irmãos. Porque sem a comunhão também é possível ver a Deus, né? Temos que ter comunhão uns com os outros, com a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor, né? Orar por todos os amados aí, famílias. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Pai Santo e querido, Pai amado, abençoa teus filhos nessa tarde, que estão reunidos nesta reunião abençoadora, Senhor. Deus visita os seus lares de forma gloriosa, poderosa, mas olha cada causa, cada luta, aquilo que almeja teus filhos, Pai, e filhas nessa tarde, o Senhor venha realizar, Pai, pelo teu agir em favor das suas vidas e revelar a tua perfeita e agradável vontade sobre a vida de cada um, Senhor, através da tua palavra, que é a verdade, Deus poderoso, que transforma, liberta e leva para os céus. Pai querido, abençoa as nações, abençoa o nosso país, abençoa as autoridades, Deus que comanda a nossa nação, Deus poderoso, dá sabedoria a eles e direção em tudo, Senhor, pelo teu poder, pelo teu agir, para que venhamos ter dias melhores, Pai, Deus, em nossas vidas. Deus poderoso, assim te pedimos pela tua amada igreja santa que está sobre essa terra, eleita, que o Senhor venha agir, Deus, também de forma poderosa, Pai, em favor do teu povo, derramando da tua graça, derramando da tua presença sobre a tua igreja, avivando os corações e quebrantando os corações pelo teu poder, Senhor. Deus poderoso, para que todos nós venhamos, Pai, te buscar conforme a tua vontade, Pai, que o Senhor quer em nossas vidas. Assim, Senhor, te pedimos essas ricas bênçãos nessa tarde. É em nome de Jesus, teu Filho, que vive e reina para todos sempre. Amém. A bênção